Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre uma das figuras mais importantes da história. Nós vamos falar sobre o rei Davi. Por uma coincidência, comecei a ler a história do rei Davi. Eu me interessei por ela e achei ela muito interessante. Então comecei a ler a história de uma forma bem despretensiosa e fui me surpreendendo com a figura, com o personagem do rei Davi. E eu gosto muito de quando a gente conta histórias. Quando nós contamos histórias, nós conseguimos ter mais clareza sobre a nossa própria história, nós conseguimos fazer reflexões que se aplicam à nossa realidade e nos ajudam a crescer enquanto pessoa, enquanto profissionais. Então, nessa aula de hoje, eu vou te ensinar 5 lições a partir da história do rei Davi para você aplicar na sua vida, na sua carreira profissional. Roda a vinheta e o vídeo já vai começar. Muito grande por ela. Então, toda a sua história profissional. Esse momento é para que você possa conseguir discernir quando você estudou sobre autoconhecimento. Você já pensou em mudar de carreira? Você já pensou em... Para começarmos, que era Davi antes do reinado, antes dele ser esse rei tão importante, o maior rei que já existiu. Quem era Davi? Davi era um cuidador de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era o último filho do seu pai. Ele é descrito na história como sendo, sabe aquele filho que fica mais esquecido? Tanto que quando Samuel vai lá para ungir um dos filhos de Jessé, o Samuel diz: espera aí, Jessé, não é nenhum destes o escolhido, não tem mais nenhum filho. Aí Jessé diz: não, tem mais um que é o cuidador de ovelhas. Tem aquele lá, né, que é o cuidador de ovelhas. Então, uma figura até mesmo mais excluída. Quando se chama Davi, Jessé diz: é esse, o novo rei de Israel. Davi ele foi ungido rei. Um jovem, não se descreve a idade dele, mas nós sabemos que era bem jovem, descrito com aparência bela, como sendo ruivo. E Davi, ele tinha um talento. Ele tinha um talento para música, você certamente sabe disso. Ele tocava harpa, ele escrevia cânticos. E foi justamente o talento de Davi para música que colocou ele dentro do palácio. Você sabia disso? Essa é a primeira grande lição da história de Davi. Veja só, Saul, que era o rei, ele estava perturbado, ele estava em conflito interno, ele tinha perdido a paz. E ele precisava, foi sugerido para ele, que seria bom que fosse até o castelo Davi, para que Davi tocasse a harpa para ele e ele se acalmasse. Então foi justamente o talento de Davi que fez com que ele estivesse no local que ele deveria estar. O talento do Davi para a música colocou ele no lugar certo, na hora certa. E eu queria muito que você prestasse atenção nisso. Cada um de nós tem um talento. Davi era cuidador de ovelhas. Mas será que era realmente esse o talento de Davi? A missão do Davi? Porque o talento dele para a música colocou ele no lugar certo, no lugar que era dele. E aqui eu queria que você refletisse que os nossos talentos, eles também nos colocam no lugar que nós deveríamos estar. Desde que a gente trabalhe esses talentos, que a gente desenvolva esses nossos talentos. Então, quando os nossos talentos são desenvolvidos, quando os nossos talentos são aprimorados, quando eu coloco foco nesse meu talento, ele se expande e eu passo a ocupar o lugar que eu deveria estar. O talento do Davi para a música colocou ele no palácio, no lugar que um dia ele iria reinar. Logo depois, a história nos conta que havia um gigante que estava amedrontando o povo de Israel, ameaçando e zombando deles por muitos dias. E ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Até que Davi disse: eu vou lá, eu vou enfrentar esse gigante. E Davi usou a arma que ele tinha.
o estilingue, a pedrinha, ele lançou a pedra, né, e acertou na testa do gigante, ele caiu. Quando o gigante cai, Davi, com a espada do Golias, corta o pescoço do gigante. E aqui vem mais uma grande lição. Davi, ele teve coragem de enfrentar o gigante, mesmo ainda não sendo oficialmente o rei. Ele teve coragem, ele lutou, ele teve coragem de enfrentar aquilo que parecia ser um desafio realmente gigante, um desafio muito grande. E quantos são os Golias que nós precisamos enfrentar na nossa vida? Quantos são os desafios que de fato parecem ser muito maiores do que nós? Quantos são os Golias que você precisa enfrentar por dia? E Davi nos dá essa lição de que o problema pode parecer ser muito grande, mas se nós tivermos as armas certas, nós conseguimos derrubá-lo. E Davi usou a arma que ele tinha e que ele tinha domínio, que era esse estilingue. Ele não usou espada, ele não usou outra arma que ele não tinha domínio. Ele usou justamente aquele que ele tinha domínio. Então essa é mais uma lição para nós. Nós precisamos enfrentar os gigantes que aparecem. Eles parecem ser assustadores. Muitas vezes o medo, ele é assustador. Muitas vezes o medo de sair do lugar, ou o medo da crítica, ou o medo do fracasso, o medo de errar, o medo de tentar e não dar certo, o medo da exposição, o que o outro vai falar de mim, e se eu parecer ridículo, e se eu for lá tentar derrubar esse gigante e ele me derrotar e todo mundo ver que eu sou fracassado. Olha quantos são os gigantes que a gente precisa enfrentar. Mas Davi, ele nos mostra essa coragem. Antes dele chegar na posição de rei, ele teve coragem de enfrentar os seus desafios. E foi essa coragem que fez com que ele fosse ganhando destaque na história e fosse crescendo, progredindo. E as pessoas começaram a admirá-lo, a reconhecê-lo. A reputação dele foi crescendo. Tenha coragem de enfrentar os seus Golias. Porque quando você vence o medo, quando você vence essas barreiras, os desafios, o próximo desafio não se torna tão grande, porque você já sabe que você tem capacidade de enfrentar. Agora, quando a gente evita todo tipo de problema, a gente foge dele, cada vez o desafio parece ser maior e mais impossível. Parece ser impossível de eu conseguir vencer. A terceira grande lição na história do Davi é que depois que ele enfrentou Golias, ele ganhou fama, como eu disse, Saul começou a ter medo do Davi. Começou a temer que Davi o tirasse do trono. Então o que Saul fez? Começou a tentar matá-lo. Procurava ocasiões para matar o Davi. E ele começou a perseguir o Davi. A vida do Davi era fugir de Saul. E Saul não estava mais administrando o reino. Ele não estava mais focado no reino. Ele estava focado em matar Davi. Isso aqui também é uma lição para nós. Onde está o nosso foco? Onde está o nosso foco? O foco de Saul era matar Davi. Por isso Davi precisava se esconder. Ele precisava fugir. Enquanto ele fugia e ficava escondido, ele ia treinando para se tornar um guerreiro, para aprender de fato a lutar. Nós sabemos que Davi já tinha vencido um leão, um urso, mas em guerras ele ainda não tinha realmente lutado com armas. Então ele aproveitou essas ocasiões para treinar, para se desenvolver. Isso aqui é mais uma qualidade, uma habilidade dele. Ele não perdia tempo, ele usava o tempo dele para aprimorar os seus talentos. E Saul procurava matá-lo. E teve uma situação da história do Davi que nós sabemos que Saul estava desprotegido. Ele estava na caverna e na Bíblia diz que ele estava ali com os pés cobertos, no sentido de que ele iria defecar. Então o Davi encontra ele naquela situação totalmente desprotegido.
poderia matar Saul, mas não quis matar Saul porque falou que jamais mataria o ungido de Deus. E aí, naquele momento, para Saul, é como se de fato Davi tivesse matado ele, porque aquilo tirou a honra de Saul. Porém, o Davi, ele entendeu que nós não precisamos sair vencedores de todas as batalhas. Ele não era matando Saul que ele iria se tornar oficialmente o rei. Ele entendeu que tinha um processo, existia um tempo e que não era ele quem iria determinar esse tempo. Davi, ele soube esperar. Ele não quis tirar a força, Saul, do reino. Ele deu tempo ao tempo, o que muitas vezes nós temos dificuldade em fazer. Mas isso é mais uma lição da história. O Davi soube dar tempo ao tempo, de forma com que Saul cavou a sua própria fossa. O Saul mesmo, ele fez com que ele perdesse esse reino. Então Davi soube esperar. Ele entendeu que ele não precisava matar Saul para que ele se tornasse rei. Nem toda batalha nós vamos ganhar. Nem toda ação exige uma reação. Como assim, Lorena? Nem sempre que alguém te provoca, você irá revidar. Nem sempre que o outro se levantar contra você, você irá bater de volta. É preciso sabedoria, prudência nas nossas ações, estratégia, algo que Davi tinha de sobra, muita estratégia, prudência nessas decisões. Ele soube esperar o momento certo. Então, até anotei aqui para falar com vocês, nem toda injustiça precisa de confronto e nem toda provocação merece uma reação. Lorena, então Davi foi extremamente sábio e ele só acertou? Não, o Davi também errou, como um ser humano. Por isso que essas histórias, elas são marcantes e são muito eficazes mesmo na nossa vida, porque mostra que é um ser real. Davi teve erros e acertos, e um dos principais erros do Davi foi com relação à família dele. Ele teve muitos erros, os filhos foram muito problemáticos. Quando você vai lendo a história, eu li a história e falava, que isso? Um filho matando o outro. E uma situação muito delicada, e um dos principais erros do Davi, que vocês devem saber, foi o adultério dele, em que ele engravidou a esposa de Urias, e após a esposa de Urias ficar grávida, ele fez um plano para que Urias fosse morto. Então Urias morreu, e como castigo, porque Deus não passa pano quente nos nossos erros, esse filho de Davi, com a esposa de Urias, ele morreu após o nascimento. Tudo isso tem descrito na história. Só que o Davi, ele se arrependeu dos seus erros. Ele se arrependeu assim, de coração. Foi um arrependimento verdadeiro. E ele recebeu o perdão desse pecado dele. E o que essa parte da história de Davi nos deixa como lição? Nós também vamos errar. Nós vamos cometer erros na nossa vida. Nós vamos ter ações que nós vamos olhar para trás e falar, para que eu fiz isso? Só que nós podemos recomeçar. Nós temos a oportunidade do recomeço. Talvez quando você olha para a sua carreira, você veja muitos erros. Você se arrependa do que você fez e do que você deixou de fazer. Muitas vezes o nosso arrependimento é daquilo que a gente não fez, da oportunidade que a gente não agarrou, do sim que nós não demos por medo, ou do tempo que se passou e eu fiquei acomodado, ou algum outro erro que gerou uma demissão, por exemplo, e você pensa que se você não tivesse feito isso, toda a sua história hoje seria diferente. Só que a gente não pode viver do nosso passado. Você sabe disso, é até clichê. Porém, é necessário que nós aprendamos com os nossos erros e
dar de fato um novo passo para recomeçar. Então, Davi, ele expressa esse arrependimento dele em vários cânticos, ele expressa isso, o quanto ele estava arrependido, ele pede uma nova chance, ele recebe essa nova chance. Então, na nossa carreira nós vamos errar, vamos tomar decisões ruins, terão fases confusas, mas é possível reconstruir a nossa história. Eu acho a história do rei Davi fantástica. Depois que esse filho que eu descrevi para vocês morreu, foi gerado um novo filho. Esse novo filho é o Salomão, que foi o rei mais sábio da história e o rei mais rico. Então, mesmo com esse erro de Davi, desse adultério, da morte de Urias, ainda com a esposa de Urias, ele teve, então, esse segundo filho, que foi Salomão. Então, não existe nenhum erro que Deus não possa tirar acertos, não existe nenhuma situação que seja tão horrível, horrenda, que nós não possamos colher flores, que não possa haver perfume. Então, nós podemos sim tirar muitas coisas boas das situações ruins e que você saiba encontrar, então, na sua história, algo de bom diante de tantos acontecimentos ruins. Salomão foi esse acontecimento extraordinário também na nossa história. Salomão deixou escritos preciosos, que são escritos que os líderes e os empreendedores seguem até hoje. Aquilo que Salomão escreveu é base para muitos empreendedores, é base de sucesso para inúmeros livros. Os livros que falam sobre crescimento profissional, mentalidade, riqueza, abundância, praticamente todos têm como base Salomão. Essa união que tinha tudo para dar errado, mas que no fim se colheu um fruto tão positivo. Então lembre-se disso. Não é porque a sua história está ruim, talvez nesse momento, que ela vai continuar assim. Deus é capaz de transformar o nosso nada em muito. E Davi, ele foi então esse maior rei da história. E ele não foi apenas um rei, ele construiu um reino, ele construiu o legado dele. Alguém que foi criado para ser pastor de ovelhas. Um simples pastor se tornou o maior rei da humanidade. E isso diz também para você. Talvez você sente que você foi criado ou criada para algo, mas você sente dentro de você um chamado, uma missão muito maior. Será que não é hora de olhar para esse chamado e de aprender com Davi, a usar os seus talentos, a multiplicá-los, a se desenvolver, a dedicar tempo para se desenvolver, para que você saia do campo como cuidador de ovelhas e chegue até um palácio? Olha só, que rico isso, que rico. Eu quero convidar você a pensar se você está hoje no lugar que é o que os outros escolheram para você, ou se é o lugar que você sente que de fato você deveria ocupar. Você gostou dessa história do rei Davi? Você conseguiu encontrar nessa história direcionamentos para sua própria história de carreira? Me conte aqui nos comentários que eu quero saber. Até o nosso próximo vídeo.